O milagre que a medicina não explicou. Antônio tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: degeneração cerebelar, uma doença progressiva que afeta o equilíbrio, a coordenação motora e com o tempo pode levar à incapacidade total. Os médicos foram claros: não havia cura. As células do cerebelo de Antônio estavam morrendo, e cada dia seria uma batalha contra a perda de movimentos, quedas constantes e a dependência de outros para tarefas simples como vestir-se ou segurar um copo de água. Ele era pai de 2 filhos pequenos, Lucas, de 5 anos, e Maria, de 3. Sua esposa, Ana, trabalhava como costureira para ajudar nas despesas, enquanto Antônio, antes um pedreiro ativo, via seu corpo traí-lo a cada semana. As contas se acumulavam, e a desesperança começou a tomar conta do lar. Como vou criar meus filhos assim? Pensava enquanto tentava, sem sucesso, segurar uma colher sem derrubá-la. Foi numa tarde de domingo, quando Ana voltou da casa de uma vizinha com um convite inesperado. Antônio, a irmã Clara da congregação cristã, passou aqui e pediu para a gente ir na reunião com ela. Ela disse que lá eles oram com fé, e Deus responde. Antônio, que nunca havia sido de frequentar igrejas, hesitou. O que adiantará Ana? Os médicos já disseram que não tem jeito. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, insistiu: não custa tentar. Se Deus não fizer nada, pelo menos nós tentamos. No domingo seguinte, Antônio, apoiado em Ana e com dificuldade para caminhar, entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples: cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, e um grupo de irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de chapéu, outros com vestidos longos ou ternos discretos. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Apenas um ancião, de cabelos grisalhos e voz serena, dirigindo a reunião. O culto começou com hinos cantados a capela, vozes unidas em melodias antigas e cheias de significado. Antônio, mesmo incrédulo, sentiu algo diferente naquele lugar. Não havia show, não havia emocionantes discursos humanos, apenas a palavra de Deus sendo lida com reverência e orações feitas com o coração. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia livrado seu filho de uma doença grave após muitas orações. Antônio baixou a cabeça. Será que Deus pode fazer isso por mim? Pensou. Ao final da reunião, o ancião anunciou que haveria uma oração especial pelos enfermos. Antônio sentiu um nó na garganta. Ana o encorajou: vamos, meu amor, não temos nada a perder. Com dificuldade, ele se levantou e, apoiado no braço da esposa, foi até a frente. O ancião colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma fé que Antônio nunca havia visto antes. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se é da Tua vontade, toca neste Teu servo e restaura sua saúde, para que ele possa servir-Te e cuidar de sua família. As lágrimas escorriam pelo rosto de Antônio, enquanto os irmãos ao seu redor também oravam, alguns em voz alta, outros em silêncio, mas todos com a mesma convicção. Ele não entendia como, mas sentiu uma paz que não vinha dos médicos, nem das palavras humanas, vinha de algo maior. As semanas passaram, e Antônio continuou frequentando as reuniões, mesmo que ainda com dificuldade. Os irmãos da CCB o visitavam em casa, oravam com ele e o encorajavam a não desanimar. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho são partilhados em memória do sacrifício de Cristo, Antônio sentiu algo estranho. Enquanto seguria o pequeno copo com suco de uva, percebeu que sua mão não tremia como antes. Deve ser coincidência, pensou. Mas nos dias seguintes, notou que conseguia segurar os talheres com mais firmeza. As quedas, que antes eram diárias, começaram a espaçar. Um mês depois do primeiro culto, Antônio chegou à reunião andando sem ajuda. Os irmãos olharam com espanto e alegria. O ancião, emocionado, pediu que ele desse um testemunho. De pé, com voz firme, Antônio contou: Irmãos, eu vim aqui sem esperança, apenas por insistência da minha esposa. Mas Deus, em sua misericórdia, ouviu as orações de vocês. Os médicos disseram que minha doença era irreversível, mas hoje eu estou aqui de pé sem muletas, sem tremores. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi Deus. O auditório irrompeu em ações de graças. Muitos choravam, outros louvavam a Deus em voz alta. O ancião, com os olhos brilhando, lembrou a todos: Irmãos, este milagre não é para a glória de homem algum, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós. Antônio não só recuperou sua saúde, como também se batizou nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, como manda a doutrina da CCB.
Ao sair das águas, ele sentiu que não era apenas um homem curado, mas um homem novo, com um propósito: servir a Deus e ajudar outros que, como ele, haviam perdido a esperança. Anos depois, Antônio se tornou um dos irmãos mais ativos da congregação. Sempre que alguém chegava desanimado, ele compartilhava sua história. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é bom. Sua família, que antes vivia no medo do futuro, agora vivia na paz de quem sabe que mesmo nas maiores dificuldades, Deus está no controle. A lição que Antônio aprendeu e que agora compartilhava com todos era simples, mas profunda. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo nos vales mais escuros, Deus está conosco. E às vezes, quando menos esperamos, Ele age de maneiras que a ciência não pode explicar, mas que o coração reconhece como um toque divino. Até hoje, quando Antônio canta os hinos na congregação, sem instrumentos, apenas vozes unidas em adoração, ele se lembra daquele domingo em que entrou arrastando os pés e saiu com a certeza de que, para Deus, não há impossíveis. A vida de Antônio depois daquele milagre nunca mais foi a mesma. O que antes era um peso insuportável se tornou um testemunho vivo de que Deus não só ouve, como age no tempo certo. Ele voltou ao trabalho, mas agora com uma força que não vinha apenas do corpo, mas de uma fé inabalável. Os colegas notaram a mudança. Antônio, o que aconteceu com você? Perguntavam. E ele, com um sorriso que só quem experimentou a mão de Deus pode ter, respondia: Deus me deu uma segunda chance. Não só para viver, mas para crer de verdade. Sua esposa, Maria, que antes chorava escondido no quarto, agora era a primeira a chegar na igreja. Ela contava para as irmãs como, naquela noite de desespero, quando achou que perderia o marido, uma paz inexplicável encheu seu coração. Eu não sabia como, mas eu sabia que Deus ia fazer algo, ela dizia com os olhos brilhando. As mulheres da Universal, que já tinham visto muitos milagres, abençoavam aquele casal, porque reconheciam, era mais uma prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele nunca falha. Os médicos que tinham dado o veredito final ficaram estarrecidos. Após novos exames, não encontraram mais vestígios da doença que deveria ter tirado Antônio da terra. Um deles, mais velho e cético, apenas balançou a cabeça e murmurou: Isso não tem explicação médica. Antônio, então, olhou nos olhos daquele homem e disse com calma: Doutor, a explicação não está nos livros, está na Bíblia. Jesus ainda cura hoje, assim como curava há 2000 anos. A notícia do milagre se espalhou. Pessoas que antes duvidavam começaram a procurar a Universal. Alguns vinham por curiosidade, outros por desespero. Mas muitos saíam de lá com a mesma certeza que Antônio: Deus não mudou. Entre eles estava o próprio irmão de Antônio, que há anos tinha se afastado da fé. Quando viu o irmão sarado, sem sequelas, sem medicamentos, ele caiu de joelhos no altar e chorou como uma criança. Deus, se o Senhor fez isso por ele, pode fazer por mim também, clamou. E Deus fez. Hoje Antônio não é só um membro da igreja, é um servo. Toda semana, ele está lá, seja ajudando a organizar as cadeiras, seja orando por alguém que chega quebrado, como ele já chegou. Às vezes, quando encontra alguém que desanima, ele conta sua história sem enfeites. Eu também achei que era o fim. Mas Deus disse: Não, meu filho, é só o começo. E foi. E assim, a cada domingo, quando as vozes se levantam em adoração, Antônio fecha os olhos e agradece. Não é mais o homem que entrou arrastando os pés, mas o que saiu correndo para contar ao mundo que onde a medicina diz não, Deus diz sim, porque milagre não é coisa do passado. É para quem crê. E Antônio crê, com toda a sua alma. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Antônio arrumava as cadeiras do templo após o culto, um rapaz magro, de olhos fundos e olhar perdido, entrou pela porta dos fundos. Vestia uma camisa puída e segurava um papel amassado na mão. O cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas, embora ele tentasse disfarçar com um perfume barato comprado na farmácia. O pastor disse que aqui dá para falar com Deus, murmurou, como se tivesse medo de ser ouvido. Mas eu não sei nem por onde começar. Antônio largou a cadeira que segurava e se aproximou devagar, como quem não quer assustar um animal ferido. Eu também não sabia, respondeu, com a voz calma de quem já esteve no mesmo lugar. Sentou aqui naquela cadeira ali, ó, a mesma onde eu chorei pedindo uma chance. E Deus me deu. Não uma, mas muitas. O rapaz, que se chamava Carlos, sentou-se com as mãos trêmulas. Contou que havia perdido o emprego, a esposa o havia deixado levando os 2 filhos, e a bebida era a única coisa que acalmava a dor. Até que na noite anterior, depois de mais uma briga de bar, acordou no chão de um corredor de hospital com um diagnóstico: cirrose avançada. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida. 3 meses, repetiu Carlos com um riso amargo.
Nem tempo de arrumar as coisas direito. Antônio não ofereceu palavras vazias. Apenas estendeu a mão e disse: "Vamos orar. Não como quem pede, mas como quem já ganhou." E ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras vazias, os dois homens se ajoelharam. Antônio orou com a mesma fé que o havia tirado da cama de hospital anos antes. Não gritou, não fez cena. Apenas falou com Deus como quem conversa com um pai depois de um longo dia de trabalho. "Senhor, o Senhor conhece esse homem melhor do que ele mesmo. O Senhor sabe o que ele esconde, o que ele teme, o que ele já perdeu. Mas o Senhor também sabe o que ele ainda pode ser. Toca nele, Pai. Não só no corpo, mas na alma. Faz desse 3 meses o começo de uma vida nova." Quando abriram os olhos, Carlos estava chorando. Não era o choro de quem desiste, mas o de quem, pela primeira vez em anos, sente um fio de esperança. "E agora?" perguntou, enxugando o rosto com a manga. "Agora você volta amanhã", respondeu Antônio, sorrindo. "E depois de amanhã? E no domingo? Porque fé não é remédio de uma dose só, é tratamento." Carlos voltou. No início arrastando os pés, com o mesmo cheiro de álcool e desespero. Mas a cada culto, algo mudava. As mãos pararam de tremer. Os olhos ganharam um brilho que não era febre, mas vida. Até que 3 semanas depois, durante uma corrente de oração, ele caiu no chão sob a unção do Espírito Santo e começou a gritar: "Sai, doença! Em nome de Jesus, sai!" As pessoas ao redor começaram a orar com ele, impulsionadas pela mesma fé que já haviam visto transformar tantos outros ali. Quando Carlos se levantou, era outro homem. Não só no espírito, mas no físico. A dor no lado direito, que antes o fazia dobrar de agonia, havia sumido. O amarelado dos olhos clareara. No dia seguinte foi ao hospital fazer novos exames. O médico, incrédulo, comparou os resultados com os anteriores e balançou a cabeça. "Não tem explicação médica", disse, coçando a cabeça. "A cirrose regrediu. Isso não acontece." Carlos sorriu. "Acontece sim. Na Universal acontece." Hoje Carlos está ali todos os domingos, ao lado de Antônio. Não como um milagrado que se esconde, mas como um testemunho vivo de que Deus não desiste de ninguém. Às vezes, quando os dois se encontram nos fundos da igreja, trocam um olhar de cumplicidade. "Lembra quando você chegou aqui achando que era o fim?" pergunta Antônio. "Lembro", responde Carlos com os olhos brilhando. Mas Deus tinha outros planos. E assim, a cada vida que chega quebrada àquela porta, eles estão lá para mostrar que milagre não é sorte. É fé, é persistência. É acreditar que onde o mundo vê um ponto final, Deus coloca uma vírgula e escreve uma história nova. E foi justamente numa tarde de sábado, enquanto Carlos e Antônio ajudavam a organizar as cadeiras para o culto da noite, que uma mulher entrou correndo pela porta da Universal, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas. Ela se chamava Marisa, e trazia no colo um bebê de poucos meses, pálido e com a respiração ofegante. "Por favor, me ajudem." Ela suplicou, a voz quebrada pelo desespero. Os médicos disseram que não tem mais jeito, que o coração dele está parando. Carlos sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que ele mesmo havia entrado ali sem esperança. Antônio, sem hesitar, estendeu os braços e convidou Marisa para entrar. "Aqui, irmã, Deus vai ouvir a sua dor. Entre, vamos orar por esse anjinho." Dentro do templo, enquanto os irmãos se reuniam em círculo ao redor de Marisa e do bebê, o pastor impôs as mãos sobre a criança e começou a clamar em voz firme: "Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Onde a medicina falha, o Senhor age. Restitui a saúde desse menino, em nome de Jesus." Carlos fechou os olhos e viu, em sua memória, o próprio milagre. Sentiu a mesma fé que o havia salvado brotar dentro dele novamente. E então, algo aconteceu. O bebê, que antes mal conseguia respirar, deu um suspiro fundo. A cor começou a voltar ao seu rostinho. Os lábios, antes arroxeados, ganharam um tom rosado. Marisa, incrédula, olhou para o filho e depois para os irmãos ao redor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está melhor." Ela balbuciou, apertando o bebê contra o peito. O médico que a acompanhava, um homem cético, que só havia entrado para ver com seus próprios olhos, ficou paralisado. Ele havia examinado a criança minutos antes e confirmado o pior. Mas agora o coração do menino batia forte, como se nunca tivesse estado à beira da parada. "Isso não é possível", ele murmurou, mas suas mãos tremiam tanto quanto as de Marisa. "É sim", respondeu Antônio, com um sorriso sereno. "Porque aqui a impossibilidade não tem vez." Na semana seguinte, Marisa voltou à Universal, dessa vez com o bebê sorrindo em seus braços e um laudo médico que confirmava: função cardíaca normal, sem sinais de anomalias. Ela subiu ao púlpito e contou sua história,
E muitas pessoas na plateia choraram porque ali, mais uma vez, Deus havia escrito um final diferente do que o mundo esperava. Carlos, ouvindo o testemunho, sentiu uma alegria que só quem já foi resgatado das trevas conhece. Ele olhou para Antônio e viu no rosto do amigo a mesma certeza. Aquilo não era coincidência. Era propósito. Era Deus mostrando mais uma vez que onde há fé, há milagre. E assim, a cada dia, a Universal continuava sendo um lugar onde as histórias não terminavam. Onde pessoas como Carlos, Antônio e Marisa descobriam que não importa quão escuro seja o caminho, a luz de Deus sempre encontra uma brecha para entrar. E onde a cada não tem jeito do mundo, a resposta de Deus era sempre a mesma. Tem sim. Confie em mim. Naquela mesma noite, depois do culto, Carlos e Antônio não conseguiram dormir. O testemunho de Marisa havia mexido tanto com eles que resolveram ir juntos à igreja no dia seguinte, mesmo sem ser domingo. Precisavam agradecer. Precisavam orar. Precisavam mais daquilo que só a Universal podia oferecer, a presença viva de Deus. Quando chegaram, a igreja já estava aberta com algumas pessoas em oração. Um obreiro os recebeu com um sorriso e disse: Deus já estava esperando por vocês. Eles se ajoelharam no altar e Carlos, com as mãos trêmulas, começou a falar com Deus como nunca havia falado antes. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram pedaços de uma alma quebrada sendo entregue nas mãos do Pai. Senhor, o Senhor viu tudo o que eu passei. O Senhor sabe das noites que eu chorei, dos dias que eu pensei em desistir. Mas hoje eu estou aqui porque o Senhor não me abandonou. Eu quero mais, Deus. Eu quero a minha família restaurada. Eu quero ser livre de verdade. As lágrimas caíam sem controle, molhando o chão que já havia sido molhado por tantas outras lágrimas de guerra e vitória. Antônio, ao lado, orava em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. De repente, ele sentiu algo forte no coração e colocou a mão no ombro de Carlos. Irmão, Deus está falando agora. Filho, o que você pediu já está feito. A sua batalha acabou. Agora é hora de colher. Carlos sentiu um calor no peito, como se uma corrente elétrica de paz tivesse percorrido seu corpo. Ele não sabia explicar, mas sabia. Aquilo não era emoção passageira. Era Deus confirmando: confie em mim. Dias depois, Carlos recebeu uma ligação que nunca esperava. Era a voz trêmula de sua esposa, do outro lado da linha. Carlos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não aguento mais viver assim. Eu quero voltar. Não só por mim, mas pelos nossos filhos. Eles perguntam por você todos os dias. Uma pausa, um soluço abafado. Eu ouvi falarem da sua igreja. Que você mudou. É verdade? O coração de Carlos quase parou. Ele segurou o telefone com força, os olhos cheios d'água, e respondeu com uma voz firme, mas emocionada. É verdade, amor. Deus me encontrou. E Ele pode encontrar você também. Venha. Por favor, venha. No domingo seguinte, a família de Carlos entrou pela porta da Universal. A esposa desconfiada, mas esperançosa. Os filhos curiosos com aquele lugar que o pai agora chamava de casa. Quando o pastor os chamou ao altar, Carlos segurou a mão da esposa e disse: Aqui, Deus muda tudo. Só precisa acreditar. E foi ali, entre lágrimas, orações e um coro de aleluia que ecoava pelas paredes, que a família de Carlos experimentou o mesmo milagre que já havia transformado Marisa, Antônio e tantos outros. Não foi fácil. Não foi do dia para a noite. Mas foi real. Porque na Universal, as histórias não terminam com Era uma Vez. Elas começam com Deus pode e continuam com Eis-me aqui. E assim, a cada vida restaurada, a cada família unida, a cada alma que se levanta das cinzas, o mundo vê que onde o homem diz é impossível, Deus responde com um milagre. E a história segue, porque Deus não para. E o milagre se completou. Aquelas mãos que antes tremiam de medo agora se entrelaçavam firmes em gratidão. O diagnóstico que assombrava a família de Carlos, sem esperança de ser um médico, foi substituído por um relatório que os deixou sem palavras. Inexplicável. A doença regrediu. Não houve explicação científica, apenas a certeza de que onde a medicina parou, a fé continuou. A esposa, que há meses mal conseguia se levantar, dançou no altar daquele domingo, enquanto os filhos, outrora divididos por mágoas, se abraçavam chorando. Pai, a senhora está curada! Gritou o mais novo, e o coro de aleluia explodiu mais forte, como se o céu mesmo celebrasse. Mas o maior milagre não foi só a cura. Foi a transformação que veio depois. Carlos, que antes chegava em casa carrancudo e ausente, agora lia a Bíblia com a família à mesa. A esposa, que se sentia um fardo, descobriu um chamado em ajudar outras mulheres quebrantadas. Os filhos, que viviam nas redes sociais, trocaram as telas por noites de oração no quartinho dos fundos,
aquele mesmo que virara um altar improvisado. Deus não só mudou nosso corpo, ele mudou nosso lar, confessou Carlos com a voz embargada, ao pastor que o abraçou como a um filho. Reflexão: às vezes, pedimos a Deus que mude as circunstâncias, mas Ele quer mudar nós. O milagre não é apenas o que vemos, é o que nos torna novos. Marisa, Antônio, Carlos. Todos descobriram que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no meio deles, há um que segura nossas mãos. E quando menos esperamos, o impossível se rende ao "Eu sou o Senhor". Lição: Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele precisa de corações dispostos. A Universal não era um lugar mágico, era um lugar de entrega. O milagre não começou no altar, começou quando eles disseram: "Aqui estou, usa-me". Porque a maior prova de que Deus existe não são os sinais no céu, mas as vidas que contra toda lógica se levantam das cinzas e cantam: "Eu estava morto, e eis que vivo". E a história segue, porque Deus nunca para. E a sua também pode começar hoje.